Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Primeiro vídeo sobre o resumão da Série D 2023. A gente vai fazer assim a partir de agora, né? Já estamos na terceira rodada da Série D. Então, na segunda-feira a gente fala dos jogos que teve, com um pouquinho mais de detalhes, mostra a classificação dos grupos e na quinta-feira, toda semana, a gente mostra esse resumão, que é toda a estatística da Série D. Eu acredito, amigo torcedor, que você vai gostar desse resumão da Série D. Se o seu negócio é Série D, quarta divisão do futebol brasileiro, se o seu time tá lá, ou se você simpatiza com esse belíssimo campeonato, o seu lugar é aqui no canal Times e Histórias. E nesse vídeo nós vamos ver também quais serão os jogos da próxima rodada, que se inicia agora, no próximo final de semana. Então, vambora pro resumão da semana na Série D. Rapidinho então, amigo torcedor, a gente vai passar os resultados dos jogos aí do último final de semana, da terceira rodada, mostra a classificação atual, né, do grupo 1, por exemplo, aí no grupo 1, São Raimundo, Águia de Marabá, Nacional e Tunaluso aí na zona de classificação, mas isso a gente já viu no vídeo de segunda-feira com mais detalhes. Então, se você quiser ver com mais calma, dá uma pausa aí no seu vídeo e vê com mais calma, porque a gente não vai ficar muito nessa etapa aqui, ó. O grupo 2, tivemos esses resultados no final de semana, e aí a gente tem a classificação com o Ferroviário 100%, né? Líder do grupo 2 aí, Parnaíba, Atlético Cearense e Cordino, fechando a zona de classificação. No grupo 3, tivemos esses resultados aí no final de semana, destaque para a vitória do Santa Cruz sobre o Campinense e do Nacional de Patos sobre o Souza, né, quebrando aí um tabu de 14 anos que o Nacional não vencia o Souza. E aí a classificação, Souza, Nacional, Santa Cruz e Campinense nas primeiras colocações aí na zona de classificação. No grupo 4, tivemos esses resultados aqui. E aí a gente tem a classificação no grupo 4, o Cruzeiro de Arapiraca em primeiro, o Asa em segundo, depois Bahia de Feira e Jacuipense fechando aí a zona de classificação. Vamos para o grupo 5, onde tivemos esses resultados no grupo 5, e aí a gente tem aí todas as equipes que jogaram em casa venceram, né, e não tomaram gols. E aí a gente tem Ceilândia, União de Rondonópolis, Anápolis e Brasiliense nas primeiras colocações. Essas seriam as equipes classificadas se o campeonato terminasse hoje. No grupo 6, esses resultados aqui, ó, 2 vitórias dos times visitantes, a Portuguesa do Rio de Janeiro 100%, olha só, 9 pontos aí, depois o Democrata, Santo André e o Vitória do Espírito Santo, fechando aí a zona de classificação. Grupo 7, com esses resultados, destaque para a vitória da Inter de Limeira lá em Araraquara, e aí a gente tem a classificação, 15 de Piracicaba, Inter, Patrocinense e Craque, fechando aí a zona de classificação no grupo 7. E finalmente o grupo 8, um grupo que teve apenas um golzinho, só um golzinho aí nos 4 jogos, foi a vitória do Camboriú sobre o Concórdia e a classificação, Camboriú 100%, 9 pontos, São Joséense, Hercílio Luz e Caxias fechando a zona de classificação. Muito bem, agora vamos para as estatísticas então da Série D. Aqui a gente tem os gols, né? Primeiro ali, rodada por rodada. Essa terceira rodada teve menos gols, 60 gols na terceira rodada, uma média inferior a 1,88, a 2 gols por jogo, né? Uma média aí de 1,88 gols por jogo. A gente já viu ali que no grupo 8 tivemos apenas um gol nos 4 jogos, né? E não tivemos nessa rodada uma goleada assim muito grande nos jogos. Então, por isso, tivemos menos gols nessa terceira rodada. A primeira rodada, por exemplo, teve 80 gols e a segunda rodada 76, muito mais gols do que essa terceira rodada, né? Lembrando que na Série D são 64 times, temos então 32 jogos por rodada. É mais jogos do que as rodadas da Série A, B e C juntas, né? Que são 10 jogos na Série A, 10 na Série B, 10 na Série C.
Então são 30 jogos contando Série A, B e C. Na Série D a gente tem 32 jogos por rodada, 64 times de todo o país jogando futebol. Tivemos então já 216 gols em 96 jogos. A média aí de gols está em 2,25 gols por partida. Os times da casa fizeram aí cerca de 61% dos gols e os times visitantes cerca de 39% dos gols. Essa é a parte de gols aí da Série D. Mas por falar em gols, a gente tem aqui os melhores ataques. A Portuguesa, com 10 gols marcados, é o melhor ataque da Série D atualmente, seguido do Iporá com 8 gols. 8 gols marcados na vitória lá do Interporto na segunda rodada, né? Uma vitória polêmica ali de 8-1 do Iporá. Depois não marcou mais gols. O Ceilândia é o terceiro e o Souza também, 7 gols marcados. Essas as equipes com mais gols marcados na Série D. Já o Aimoré, o Novo Hamburgo, o Real Ariquemes e o Tocantinópolis ainda não marcaram nos 3 jogos que fizeram, são os piores ataques deste campeonato. Ok, agora vamos falar da defesa, né? A melhor defesa são 5 times que ainda não sofreram gols: Camboriú, Ceilândia, Ferroviário, Hercílio Luz e União de Rondonópolis. 3 jogos, nenhum gol tomado até agora, são as melhores defesas do campeonato. Já as piores defesas do campeonato, a pior delas é do Interporto, né, que tomou aquela goleada do Iporá de 8-1, tem 10 gols sofridos, depois o Globo com 9, Caucaia e Real Noroeste com 7, esses são os times com as piores defesas do campeonato. E aqui a gente tem o artilheiro, já temos um artilheiro isolado na Série D, é o Ristone Silva, do Souza, ele que já marcou nessas 3 rodadas 4 gols, é o artilheiro isolado aí da Série D atualmente. Parabéns aí ao Ristone Silva, o meio atacante da equipe do Souza. E aqui a gente tem a classificação geral da Série D, muita gente pede, né, essa classificação geral, independente dos grupos, as melhores equipes. Então aqui a gente tem toda a classificação geral. Se você, amigo torcedor, quiser ver com mais calma, dê um pause aí no vídeo, né, para você ver com mais calma aonde está o seu time neste meio aí, que é a classificação geral. Portuguesa é o primeiro time com 9 pontos e 5 gols de saldo e 10 gols marcados. Depois veio o Camboriú com 9 pontos, 5 gols de saldo e 5 gols marcados. E depois o Ferroviário com 9 pontos, 4 gols de saldo. São aí as primeiras colocados aí. Depois Ceilândia, União de Rondonópolis, né, as equipes com 7 pontos. Cruzeiro, Anápolis, Parnaíba, Democrata de Governador Valadares e o Santo André, a primeira equipe de São Paulo, aparece só ali na 10ª colocação, 7 pontos também. Vou virar a página aqui para a gente ver do 11º ao 20º, olha só. São Raimundo, agora as equipes com 6 pontos. São Raimundo, Souza, Águia de Marabá, Nacional, Nacional de Patos, né? Primeiro Nacional lá de Manaus. 16º Santa Cruz, 17º Tunaluso, 18º Asa, 19º Atlético Cearense e em 20º 15 de Piracicaba. Agora a gente tem do 21º ao 30º Inter de Limeira, Patrocinense, São Joséense, Hercílio Luz, Bahia de Feira, Brasiliense, Caxias, Vitória e o Jacuipense aí na 30ª colocação, Jacuipense na 30ª colocação aí dessa Série D, já ali na metade do bolo, né? Aqui a gente tem Pacajus em 31º, Cordino em 32º, Falcon, Potiguar, 34º, e aí as equipes com 3 pontos. O Iporá, Princesa dos Solimões, o Maitá, Atletique Clube, o Craque e o Iguatu fechando aí a 40ª colocação. Mais páginas, vamos lá. Sergipe, olha, o Sergipe tá devendo um pouquinho, hein? Esperava mais do Sergipe, que fez uma boa Copa do Nordeste, né? Esperava um pouquinho mais, mas ainda estamos na 3ª rodada, tem muita coisa para acontecer. Concórdia, 42, Operário de Várzea Grande, 43º, Real Noroeste, São Francisco, o Trem em 46º, Interporto,
Retrô, Maringá e Operário de Campo Grande aí na 50ª colocação. Tem mais página, olha só, o Brasil de Pelotas com 2 pontos está na posição 51, depois o Maranhão, Ferroviária, Aimoré, Caucaia, Cascavel em 56º, e aí as equipes com apenas 1 ponto, o Atlético de Alagoinhas, Resende, Tocantinópolis e o Fluminense do Piauí lá na posição 60, também esperava mais desse time do Fluminense aí do Piauí. E depois, fechando aí as últimas colocações, temos o Novo Hamburgo com 1 ponto, o Globo também com 1 ponto e Nova Iguaçu e Real Ariquemes, as 2 equipes que ainda não pontuaram no campeonato. 3 jogos, 3 derrotas aí. O Real Ariquemes tem um saldo pior, né? Então fica na última colocação desta Série D 2023 nas 3 primeiras rodadas. Lembrando que são 14 rodadas essa primeira fase, né? São 7 rodadas no primeiro turno, 7 rodadas no segundo turno, então a gente tá no começo ainda. Então tá aí, amigo torcedor, agora vamos falar da próxima rodada. Próximo final de semana, jogos do Grupo A1. O Trem recebe o Nacional, o Maitá recebe Tunaluso, Princesa dos Solimões contra o São Raimundo e o Águia de Marabá recebe a equipe do São Francisco lá do Acre. No Grupo A2, Maranhão contra Parnaíba, Fluminense joga em casa com o Cordino, Tocantinópolis contra o Atlético Cearense e o Ferroviário tenta manter aí a liderança jogando contra o velho conhecido, a equipe do Caucaia. No Grupo A3, Pacajus contra Globo, Nacional de Patos recebe o Santa Cruz, o Souza recebe o Campinense e o Potiguar enfrenta a equipe do Iguatu. No Grupo A4 temos Sergipe contra Asa, grande jogo esse daí, hein? Bahia de Feira recebe Jacuipense, Retrô contra Atlético de Alagoinhas e o Cruzeiro recebe a equipe do Falcon. No Grupo A5, Ceilândia enfrenta o Interporto, Operário contra Anápolis, Iporá contra a União de Rondonópolis e o Real Ariquemes tenta sair ali das últimas colocações, recebendo a equipe do Brasiliense, recebendo o Jacaré. No Grupo A6, Nova Iguaçu, que também tenta fazer os primeiros pontos, recebe o líder, né? A Portuguesa, Santo André recebe o Resende, Vitória contra a Democrata e o Atlético joga em casa contra o Real Noroeste. No Grupo A7, 15 de Piracicaba contra a Ferroviária, 2 jogos aí, um jogo clássico, né, do interior de São Paulo. Craque recebe a Inter de Limeira, Patrocinense contra Cascavel e o Maringá recebendo aí o Operário de Campo Grande. E finalmente chegamos no Grupo A8, quando o Caxias vai enfrentar o Brasil de Pelotas, Hercílio Luz contra Camboriú, Concórdia recebe o São Joséense e o Aimoré enfrenta a equipe do Novo Hamburgo. Muito bem, amigo torcedor, tá aí o resumão da Série D. Eu espero de coração que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando, né? Como eu falei, se você é um torcedor de um desses 64 clubes que jogam a Série D, ou se você simplesmente gosta da Série D, né? Um futebol mais raiz, o verdadeiro grande campeonato do futebol brasileiro, né? Todos os estados envolvidos, turno e retorno, são 14 jogos para cada time, um grande campeonato sem dúvida. Se você gosta, você está aí no lugar certo. Eu espero que eu tenha trazido informações da qual você esteja procurando, né? Se foi isso que aconteceu, deixa aí o seu like, amigo torcedor, é muito legal, é muito importante, porque aí mais pessoas conseguem ver este vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, é sempre muito legal ter você aqui com a gente. E é lógico, pode comentar à vontade, a gente vai respondendo aí o mais rápido que a gente puder. Muito obrigado, amigo torcedor, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.